Olá, meus amigos, passando aí para a gente estar abordando um pouquinho, né, alguns pontos específicos aí, né, dicas aí para você que está prestando concurso aí para advocacia pública. Então, diquinha de hoje aí, essa regressiva de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a citação. E especificamente citação, que tem esse papel de, o que é a citação? É o primeiro chamamento do réu, dando-lhe conhecimento da existência de uma acusação e chamando para se defender. Se defender como? No processo penal, por meio da resposta à acusação que ele vai fazer nos 10 dias. Então a citação tem um regramento específico lá no Código de Processo Penal e aqui eu trouxe alguns, né, julgados, algumas jurisprudências para a gente estar abordando aqui, relembrando o tema. Então põe na tela aí, ó, olha um tema específico aí, ó. Independe da constituição ou não de advogado. O que é isso aqui? Olha um julgado aqui do STJ tratando da citação. A citação é pressuposto de existência da relação processual. Então, olha a importância da citação aqui, ó. É um pressuposto de existência da relação processual. E sua obrigatoriedade não pode ser relativizada somente porque o réu constitui advogado particular quando foi preso em flagrante. Olha o que aconteceu aqui. O fato de o juiz ter determinado a juntada nos autos da ação penal de cópia da procuração outorgada ao advogado no processo penal relativo ao pedido de liberdade provisória, bem como que o causídico apresentasse resposta à acusação, não supre a falta de citação nem demonstra, sem o comparecimento espontâneo do réu, a nenhum ato do processo sua ciência inequívoca da denúncia e nem que renunciou à autodefesa. O que nós estamos diante aqui? A citação no processo penal ela é extremamente formal e ela tem um momento específico, uma coisa em inquérito policial, você constitui advogado para ter sua liberdade provisória, beleza, vai ter depois o delegado vai relatar, promotor ou querelante vão acusar, o juiz faz um juízo de admissibilidade, recebendo ou não a rejeição da ação penal, e vem um ato pessoal, que é a citação. A citação no processo penal, a regra é ser pessoal por oficial de justiça. Então ela tem que preencher os pressupostos do artigo, né, das disposições do artigo 351, lá do CPP, do 372 também, os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, que é o quê? A forma da citação, o que tem que ter nela, dentro, né, os pressupostos intrínsecos, e os extrínsecos. O que é os extrínsecos? Tem que ler o mandado oficial para o sujeito, tem que entregar a contrafé e tem que certificar se ele aceitou ou se recebeu a citação. Não pode, por exemplo, deixar com a mãe do réu, não pode deixar com o amigo do réu, não, tem que ser para ele. A não ser que ele esteja suspeitando que o acusado está se ocultando para não ser citado, ele pode avisar que no dia subsequente vai lá e aí faz a citação, né, por hora certa. Mas a regra é ser pessoal. Então não pode deixar com a mãe, não pode deixar com o tio, com a avó, não. Tem que ser pessoalmente. Se o sujeito simplesmente está em local incerto e não sabido, aí sim promove a citação por edital. Mas a regra é a citação pessoal. Então, nos casos aqui do julgado, olha que maluquice aqui. Dispensou-se a citação, ó, né? A citação é pressuposto de existência da relação processual. E é obrigatória. Não pode ser relativizado que o juiz fez isso lá na primeira instância, porque o réu constituiu um advogado quando foi preso. Ué, não tem nada a ver. Uma coisa é lá você constituir advogado. Outra coisa é você fazer o quê? Você constituir um advogado. Né? E aqui não é nem o advogado, porque o advogado não pode receber citação. Não pode, ainda que tivesse aqui, foi entregue a citação para o advogado que nem fez. O juiz aqui só simplesmente falou, não, ele já tem advogado, esse advogado apresentou resposta, não dispensa a citação. Não, aqui a gente está de caso de nulidade absoluta. Por quê? O que a gente tem na prática dessa disposição específica? O que a gente entende disso aqui? A ausência de citação, ela pode gerar dois tipos de nulidade. Se você recebeu uma citação nula, porque entregou com a mãe, entregou com o tio, e você não for lá em juízo para comparecer, dizer, para questionar o vício, você não foi lá, porque se você for lá, recebeu uma citação via advogado, né? Vamos supor que o juiz mandou entregar para o advogado, toma para o advogado foi e entregou para o réu chega lá, tá errado. Beleza, supriu o vício, tá sanado porque ele foi lá, já sai de lá citado. Agora, se ele não for lá, ou seja, não tiver o comparecimento espontâneo, nós estamos diante de um caso de nulidade absoluta, que permite anular o processo, mesmo depois do trânsito em julgado. Porque, como o julgado está falando aqui, é um pressuposto de
existência da relação processual. Então, é um pressuposto de existência, se não tiver o comparecimento espontâneo, nulidade absoluta. Você pode ensejar a nulidade de um processo todinho por conta dessa ausência de citação. Então, tem o juiz que primar pela, não do jeito de fazer aqui, relativizar a citação, que no processo penal é um contorno muito mais forte do que no processo civil. Beleza? Fica essa diquinha, citação muito importante. A gente se encontra aí outras dicas, outras matérias aí para advocacia pública. Até lá.